Vamos agora para o Parque São Jorge, onde o repórter Jonas Campos está acompanhando as novidades do Corinthians. Grande noite para você, meu querido Jonas Campos. Fala, Celso, grande noite a você, ao Garrafa, ao Flávio, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Segunda-feira já começa agitada no Corinthians, dentro da temática mercado da bola. Pois é, nessa segunda o Corinthians rescindiu o contrato do zagueiro Pedro Henrique, titular até aqui na temporada, e ele já aparece registrado como jogador do Atlético Paranaense. O jogador foi vendido do Corinthians para o Furacão num valor de 6,1 milhões de reais. O Pedro Henrique chegou a atuar no Atlético Paranaense na última temporada por empréstimo, agora vai em definitivo com contrato até o fim de 2024, um dinheiro importante para o Corinthians neste momento. O Pedro Henrique se despede aqui do Timão com 103 jogos disputados, 4 gols marcados e 4 títulos. Foi tricampeão paulista e campeão brasileiro lá em 2017. Nesse pacote, nessa negociação com o Furacão, quem também foi para lá, mais um jogador negociado aí pelo Corinthians, o volante Richard, foi só que por empréstimo até o fim do ano que vem. Quem impacta mais, a saída que mais impacta dessas duas citadas aqui, o Pedro Henrique e o Richard, ambos para o Atlético Paranaense, é de fato a do zagueiro, que, como eu disse, vinha sendo titular do Thiago Nunes. Thiago Nunes, inclusive, gosta muito do futebol do Pedro Henrique, titular absoluto ao lado do Gil até aqui na temporada. E fica a dúvida, Celso, Garrafa e Flávio, quem será o novo parceiro do Gil nesse miolo de zaga corintiano, já estreando no domingo, na quarta-feira, contra o Palmeiras na retomada do futebol paulista, na retomada do Paulistão, estreia no derby. E as opções do Thiago Nunes neste momento para o setor, para ser parceiro do Gil, são Bruno Mendes, zagueiro uruguaio ainda jovem, Léo Santos já recuperado de lesão, Danilo Avelar, que ainda não estreou como zagueiro lateral no ano passado e na carreira toda, agora adaptado ao miolo de zaga, vinha se recuperando de uma lesão, já está à disposição. O próprio Carlos Augusto também pode ser uma opção ali no setor lateral adaptado ao miolo de zaga. Quem vocês acham que pode ser aí o novo parceiro do Gil no miolo de zaga corintiano? Volto com vocês, Celso. Claro, Jonas, obrigado. Veja só, o Léo Santos ele tem muito moral lá, É um garoto que muitos apostam nele. Mas a seguir, pelo que a gente viu antes da pandemia, o desejo do Thiago é colocar o Avelar ali na zaga. Ele é mais experiente, tem uma saída de jogo melhor. Eu iria com o Bruno Mendes. Agora, o Léo Santos, inclusive, é um garoto promissor, mas vem de uma recuperação de uma cirurgia, acho que não é o momento ainda, tem que dar um pouco de ritmo para ele. O Avelar é uma incógnita para mim, concordo com o Flávio, é um jogador que sabe sair para o jogo, mas você vai pôr ele na zaga, ainda é uma improvisação, apesar de alguns treinamentos. E ele vem também... algo semelhante ao Felipe Melo no Palmeiras. E ele vem também de lesão, Então, eu ia no arroz com feijão. Ô, Bruno, vem cá, filho, você é zagueiro? Estou precisando de um zagueiro, você vai jogar. Acabou, eu faria isso, se fosse o Thiago Nunes. O Thiago teve condição de treinar os três, sentir principalmente o psicológico do jogador e de repente, eu só falei do Avelar porque é mais experiente e pela saída do jogo dele, mas tem esse fator sim, estava contundido, nunca jogou na posição, mas é um cara inteligente, acho que dá para fazer. Mas sem dúvida, quanto menos inventar num jogo desse porte é melhor. E Richard e Pedro Henrique põe lacinho vermelho também, como se fosse o carro para Málaga? Não, o Richard sim. O Richard pode colocar um laço daqueles grandes. O Pedro Henrique, hoje, pelo nível do futebol, o garoto lá formado na base do Corinthians, podia ser interessante na zaga do Corinthians. Foi dito ontem aqui. Apareceu uma chance de grana, fizeram um negócio e o Richard... Só dele sair já é um reforço. Esse é com laço. Esse você pode pôr o laço. Aliás, eu não sei por que o Corinthians gosta de comprar tranqueira do Fluminense. Eu nunca vi coisa igual. E não é tranqueira, é tranqueira do Fluminense. Vê os jogadores que ele traz do Fluminense. Existem coisas que o futebol não é capaz de explicar. Ainda bem que sou amigo de vocês, contratar a tranqueira do Fluminense, pô. E como o Corinthians chega para esse derby de quarta-feira? Quem responde a pergunta é o repórter Jonas Campos. Olha, eu concordando com você, Jonas. Fala, Celso, voltamos ao vivo aqui do Parque São Jorge. Pois é, Corinthians se preparando, treinou agora à tarde, amanhã treina de novo, concentre na quarta-feira, tem o derby pela frente. Só uma informação
que eu esqueci de dar na minha primeira entrada, o empréstimo do Richard ao Atlético Paranaense. O Corinthians vai lucrar 3 milhões de reais com esse empréstimo, então na totalidade aí do negócio, empréstimo do Richard e venda do Pedro Henrique, quase 10 milhões de reais aos cofres corintianos. Dinheiro bastante importante neste momento, porque o Corinthians vinha de 3 meses de salários atrasados. Vinha no passado porque hoje, segunda-feira, o Timão acertou um desses meses, acertou o mês de maio. O diretor financeiro do clube, Matias Ávila, ontem, com exclusividade no Mesa Redonda, disse que a ideia era pagar pelo menos um mês até quarta-feira, antes do derby. Cumpriu a palavra, um mês de salário acertado com o elenco corintiano nessa segunda-feira. Então, o Corinthians mais aliviado nesse sentido, né, em relação aos jogadores, essa relação jogadores e diretoria. E falando da questão dentro de campo, né, do treinamento, do trabalho do Thiago Nunes, ele tem um desfalque importante que a gente já sabe, que é o volante Vitor Cantilho, diagnosticado com a Covid-19, fora de combate, está na quarentena. Dentro da normalidade, o Gabriel entra no time ali como volante ao lado do Camacho. O Pedro Henrique, vendido para o Atlético Paranaense, logicamente é uma baixa, então fica a dúvida de quem será o substituto, quem será o novo parceiro do Gil no miolo de zaga. Bruno Mendes e Danilo Avelar, como vocês trouxeram, podem ser uma dessas novidades aí no miolo de zaga ao lado do Gil. E muita expectativa para esse derby, para a retomada do Corinthians, que no sábado testou todo o elenco para a Covid-19. Corinthians, que é o clube da Série A com mais casos confirmados do novo coronavírus. 23 dos 33 jogadores do elenco já pegaram o vírus. No sábado, um teste. Ainda não divulgaram, nem devem divulgar esse resultado, mas a gente espera, claro, que o Corinthians não tenha mais imprevistos, né? Já bastam aí 23 contaminados. A gente espera que o Corinthians não tenha mais imprevistos e vá com o que tem de melhor, né? Com a ausência do Cantilho, que segue de quarentena, para o derby de quarta-feira, Celso. A gente fica ligado, é semana quente, o futebol voltando e muita expectativa em torno da retomada do Paulistão e desse Corinthians, que tenta uma classificação quase que milagrosa para a próxima fase do estadual. Celso. Obrigado, Jonas. Obrigado pelas informações. Se imunidade de rebanho no Corinthians, tem imunidade de rebanho.